Bem-vindos à entrevista sobre o Hospital Geral. Os hospitais gerais são uma parte crucial no sistema de saúde, oferecendo atendimento médico ao paciente, serviços de emergência, tratamentos de doenças crônicas, cuidados paliativos, cirurgias e muito mais. Além disso, os hospitais gerais desempenham um papel muito importante no treinamento de profissionais de saúde e na pesquisa médica. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso... Ih, já começou bem. 2000 anos depois. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho. Hoje nós falaremos sobre Hospital Geral. E para isso nós convidamos um técnico de enfermagem que vai falar para nós a respeito disso. Então eu passo a palavra à Fernanda para ela já começar a nossa série de perguntas. Olá, boa tarde. Meu nome completo e sua idade, fala. Meu nome é Alexandre Meireles Gomes, tenho 38 anos. Qual local você se formou e tempo de atuação na profissão e também se você fez algum curso extra na área? Sim, eu formei na época numa escola que nem existe mais, chama Fênix. Isso foi em 2002. Eu tive o curso, né? O meu curso era de 2 anos, mais 6 meses de estágio. Então a gente teve um total de 2 anos e 6 meses. Eu formei em 2002, em 2005 eu fui trabalhar na Santa Casa, eu fiquei um período sem trabalhar, porque a minha remuneração era maior do que na época o salário da enfermagem, aí eu fui trabalhar em outras áreas. Em 2005, novembro de 2005 tive oportunidade, fui chamado na Santa Casa, fiz uma entrevista, e nessa entrevista eles me chamaram, e aí quando foi em dezembro de 2016, então depois eu comecei. Santa Casa, não dinheiro. E durante o seu percurso você fez algum curso extra? Sim. Quando eu fui para o SAMU em 2012, eu fiz uma especialização, a gente fez uma especialização na área de socorro, entendeu? Fiz um pós-técnico na área de atuação para me dar curso, em 2016 até 2018 eu dei curso, fiz muita área, né? Cheguei a abrir uma empresa na área de curso. Como foi o processo seletivo do seu último trabalho e precisa de alguma formação além do curso técnico? Sim, o meu último trabalho agora, que atualmente eu estou trabalhando nele, foi feito na FEMIC, foi no ano de 2022, foi em março de 2022. Eu fiz uma entrevista e tinha mais ou menos 300 candidatos. E desses 300 candidatos eu passei em 11º lugar. Entendeu? Então, assim, realmente eles pedem muito curso, a gente está sempre atualizando, os cursos não podem ser com mais de 5 anos, tem que ser até 5 anos. Tá? E agora, recentemente também, agora deve ter uns 4 meses atrás, também participei de um processo seletivo lá em Antônio Carlos, para ser referência técnica da assistência terapêutica. Também tinha um quadro bem grande de pessoas, tinha até nível superior, mas com o meu tempo de experiência, eu consegui adentrar a vaga pelo meu tempo de experiência, não pelo meu superior. Excelente. E a respeito da sua rotina profissional, quais atividades que você desenvolve hoje na sua profissão? Sim, as minhas atividades hoje, por exemplo, aqui eu trabalho com saúde mental, no Antônio Carlos eu trabalho com saúde mental e na Santa Casa eu trabalho com leito de CTI, com pacientes graves. Atualmente, hoje, assim, lá eu administro 2 leitos, eu tenho, de minha referência são 2 leitos. Aqui na UIA eu trabalho na FEMIG com 6 pacientes de referência e na residência terapêutica eu trabalho com 19 pacientes com minha referência. E quais são os perfis desses pacientes? Sim, aqui na FEMIG hoje eu tenho pacientes com distúrbio psiquiátrico, alcoólatras, usuários de droga. No CTI, são mais pacientes clínicos graves, trauma, AVC. E na residência terapêutica, são os pacientes crônicos, psiquiátricos crônicos, que eles estão dando uma segunda chance deles voltar para a sociedade. Então, é um trabalho que a gente faz dia a dia com eles, para eles ressocializar, colocar eles na sociedade. Certo. E qual foi o maior desafio ou dificuldade que você enfrentou na sua profissão? Sim, um dos maiores desafios até agora assim, que eu tenho encontrado muitas barreiras é a questão de não ter um nível superior. Inclusive, eu já escutei muito isso. Quando eu fui disputar essa vaga como técnico, eu sendo técnico e tinha psicólogo, tinha assistente social para concorrer a essa vaga de referência técnica, uma das coisas que eu escutei muito é de não ter um nível superior. Sim. Mas quando eles abriram o leque do meu currículo, eles viram que eu tinha assim, 18 anos de enfermagem, mas parecia que eu tinha 40, porque de tantas áreas que eu já passei, de tantos lugares que eu já trabalhei. E como você pode relatar para a gente um dos melhores momentos que você já viveu na sua profissão? Os meus melhores momentos da minha vida realmente foi um parto que eu fiz, entendeu? Assim, que para mim, ver uma criança nascer, uma coisa é assim, você atuar num parto, você ajudar num parto, mas outra coisa, a responsabilidade do parto na sua mão. É uma vida que está ali na sua mão. Então, assim, para mim foi o marco da minha profissão.
Eu já tinha feito outros partos, mas parto auxiliado. Às vezes o médico perto, né, um enfermeiro perto, não, mas você administrando uma ocorrência inteira, com um parto é complicado. E aí, assim, nesse dia foi muito emocionante. Não tem nem o que falar, é uma coisa assim. E o neném nasceu totalmente atento, o neném nasceu assim, E, assim, pensando nos desafios que tem essa profissão, gostaria que você dissesse pra gente como que você concilia a sua vida pessoal e profissional. Sim, a vida pessoal da gente acaba que fica um pouquinho, quando você, né, adentra em 3 empregos que eu tenho hoje, é bem complicado, assim, a vida pessoal realmente deixa um pouco a desejar. Sim. Você deixa um pouco de ter uma vida social e passa a ter uma vida de trabalho, realmente assim. Mas isso é para curto prazo de tempo, eu penso assim, entendeu? Porque quando você tem um objetivo, aí você adentra e faz aquilo ali. Mas quando você conclui seu objetivo, você para. Aí você vive. Como na minha vida eu já tive muitos objetivos, já concluí, já parei, depois voltei a trabalhar em 3 de novo, 2, 3 empregos. Mas assim, sempre nessa rotina. E sempre serviço diferente. Sempre. Nunca trabalhei em serviço igual. Hoje eu trabalho em residência, como referência, eu trabalho no CTI e trabalho aqui. Então são 3 serviços completamente diferentes. Em questão a carga horária e remuneração, o que você pode falar? Sim, a carga horária hoje. Inclusive, né, a gente sabe que a gente da enfermagem, a gente está passando por um período agora que a gente está tentando aprovar um piso salarial para a gente. Eu acho que quando aprovar esse piso salarial, a gente vai ser mais bem remunerado. Porque eu acho assim, um absurdo que a gente ganhe para fora, tirando que a FEMIG é um lugar que realmente paga melhor, com as ajudas que eles detêm. Porque se tirar ajudas também, acabou, o salário é o mesmo, o salário é fora. Eu acho que a gente, com essa questão agora do piso salarial, a gente vai ser muito bem remunerado. Eu acho muito bem. Poderia ser ter um piso menor em relação à estrutura do país. Porque se eu aprovava um piso menor, a gente já estava até pronto. Mas como eles colocaram um piso muito alto, realmente está tendo muito crescido. Mas não que nós não mereça. Porque assim, na enfermagem a gente acaba trabalhando muito. A gente, por exemplo, no CTI, você descansa 2 horas. Entendeu? Então você fica de 12 horas, você passa 10 trabalhando, 2 descansas. Então assim, é bem puxado. E, assim, sobre a prática da enfermagem, você acha que é possível o profissional de enfermagem não se envolver emocionalmente com o paciente? Sim, só que a gente tem que sempre se colocar na posição seguinte: você está ali para salvar a vida, você está ali para tratar. De fato, tem hora que tem fatos que mexem com a sua cabeça. Às vezes, por exemplo, igual já aconteceu, eu estava na minha 040, um óbito de uma criança. Realmente, assim, é motivador. Te motiva, você fica meio triste naquele momento, mas você tem que pensar o seguinte, que por trás daquela criança pode ter o pai, pode ter uma mãe, pode ter um outro irmãozinho que está vivo, que precisa de você. Então, infelizmente, assim, nessa hora você tem que agir com a razão e não com a emoção. E, de modo geral, continuando até a mesma pergunta, de modo geral, assim, como que é lidar emocionalmente com o psicológico de um paciente adoecido? Sim, eu acho que a gente tem que ter muito esse jogo de cintura, de saber lidar assim, no momento certinho, saber o que ele fala. E tem hora que, na psiquiatria, já é o contrário. Tem hora que você tem que viajar com o paciente no delírio dele, entendeu? Para ele sentir confiança em você, porque na hora que ele estiver bem, ele só vai seguir com vocês dois aí. Porque o próprio paciente, quando melhora, ele vê você e fala assim: nunca que eu te chamava de Donizete, se o seu nome é Alexandre, eu te chamava de respondido. Entendeu? Por que eu vou confrontar com ele no momento de crise? Não vale a pena para mim. Então eu vou entrar no delírio dele, eu vou conversar com ele do jeito que ele quiser. Então, se ele compra avião, compra uma aeronave, se ele compra um helicóptero, compra um barco. E vamos melhorar junto. Na hora que ele melhorar, vai indo para mim, porque eu tenho certeza que ele vai melhorar. A próxima pergunta também foi respondida, que é sobre como você lida com essa questão da morte, né? Eu gostaria de modificar um pouco essa pergunta e perguntar se no começo da sua profissão você tinha mais dificuldade para lidar com essa questão da morte dos pacientes. Sim, inclusive, eu não tenho vergonha de falar. Antes de eu entrar para a enfermagem, o meu pavor era de ver. Eu não gostava de ver muito dentro de caixão, não piorou. Eu tinha um medo, uma coisa, até que um dia a minha avó virou para mim e falou assim: não, você vai para perto do defunto, tira um dos dele, manda ele levar seu medo, e ali piorou o meu medo. Quanto mais eu olhava, mais eu lembrava, mais eu tinha medo. Até que um dia passou-se eu entrei na enfermagem, eu entrei para trabalhar na clínica médica, não fiquei nem uma semana, me colocaram na cirúrgica, o professor desse é muito ruim sem isso, já me trocaram de 4 setores. Mas não era, porque eles queriam que eu só treinasse, porque como eu entrei totalmente sem experiência, eles queriam que eu treinasse e me levasse para a sala de emergência da Santa Casa. Tanto é que eu fiquei ali 8, 9, 10 anos, sei lá, direto, eu não saí de lá para nada. Fiquei lá, né? Até que um dia, meu primeiro óbito, o paciente pegou e sobreviveu como se fosse agora. Eu cheguei lá na sala vermelha, aí estava reanimando o paciente, beleza. No que reanimou, o pessoal da sala vermelha tinha muito mania de fazer isso. Acabava de reanimar o paciente e acabou a parada, morreu, beleza. Ele largava o óbito para você arrumar e esse tudo saía. Aí eu peguei, cheguei perto do meu amigo e falei assim: se tu me deixar sozinho, vamos embora. Eu vou ficar com ele aqui dentro sozinho, não. Beleza. Ele falou: não, Alexandre, vamos resolver isso aí.
beleza, eu vou te ajudar a arrumar e vou lá atender os pacientes, medicar. Falei, beleza. Aí quando veio, ele colocou lá, arrumando tudo direitinho, fizemos um envelopamento, identificação do corpo. Quando veio, ele pegou e foi embora. E isso foi passando meia hora, o cara do funerário não chegava, eu olhava o corpo parecia que estava me olhando. Eu falei, esse cara é difícil esse negócio. Foi que até que, depois de 2 horas, sei lá, eu fui fazer minhas coisas, eu larguei ele pra lá, entendeu? Depois de 2 horas, ele foi lá, pegar o corpo, acabou. Nunca mais eu tive cisma, como eu não tenho. Já teve momentos da sala vermelha estar tão cheia, ter tantos óbitos, que eu cheguei ao ponto de arrumar uns 3, dava pra pegar minha cadeirinha, encostava no cantinho, não tinha mais nada pra fazer, e dar uma cochilada e vai aguardar pros 3 cada hora esperando. E como que é a hierarquia e a relação com a equipe de trabalho? A hierarquia de trabalho, eu penso assim, a gente como técnico, a gente tem hora que tem que acatar realmente, assim, né? Veio uma ordem dada, ordem cumprida. Mas nem sempre a ordem dada é a ordem cumprida, você tem que ver o que está dentro do regimento. Porque muitas das vezes eles podem mandar você fazer uma coisa que não está dentro do regimento. Se não estiver dentro do regimento, você não é obrigado a cumprir, mas aí você tem que estar embasado em alguma coisa. Por isso que em qualquer instituição que você entre, você tem que estar embasado nos POPs, nos protocolos. Né? Porque tudo que virar para você fazer, você faz isso, eu não tenho segurança para fazer, você não é obrigado a fazer. Agora, se falar contigo que você faz isso, mas isso não está dentro do padrão, eu não vou fazer. Entendeu? Então, assim, sempre se respeita, eu sempre penso assim, tanto é que eu não tenho problema com nenhum chefe, porque hoje, assim, ele me respeita, eu respeito ele, dentro da profissão dele. Eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje que têm 30 anos de enfermagem, 2 anos de enfermeiro de nível superior trabalhando, mas às vezes não tem o conhecimento que eu tenho de 18 na área de técnica. Então ele chega perto de mim, pelo meu professor Alejandro, me ajuda a passar uma sonda na sua casa, me ajuda a passar uma sonda vesical, me ajuda a pegar uma radial, uma figural, para fazer uma gasometria. Eu falei, Então, para a próxima pergunta, eu gostaria que todos prestassem muita atenção, porque para nós que queremos atuar, é muito importante saber essas coisas. Então, Alexandre, quais são os principais desafios que tem na profissão e quais conselhos você daria para nós que queremos atuar em breve? Sim. Então, os nossos maiores desafios hoje realmente é a nossa resistência em querer estudar mais. Porque quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente larga um pouco de estudo. Entendeu? Isso aí eu te falo porque, quando eu tenho 18 anos, eu poderia ter feito uma enfermagem dele, não fiz porque eu priorizei o dinheiro. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a melhorar de vida, você começa a comprar as coisas, então você começa a largar o estudo de lado. Quer pensar? Não, é só agradecer mesmo, tá? Não sei se foi nos assim. ajudarem. Que conhecimento, né? Que experiência nossa. Dá vontade de ficar até mais aí. Com certeza. Mas a gente agradece demais, né? Sim, com certeza. Por ter essa disponibilidade para vir aqui, né? Estar conversando com a gente, dar essa entrevista. Então, foi muito bom mesmo, né? Muito E parabéns, continue assim. E no dia que vocês quiserem também, pode marcar comigo que eu vou lá dar um treinamento para vocês, um BLSzinho rápido lá na área de vocês. Se quiser, a gente faz um treinamento lá de parada cardiorrespiratória, pra vocês aprenderem. Não aprendem não, vocês já estão treinados, vocês já estão sabendo, senão vai cair na prática. Né? Aprender a fazer um BLS de forma organizada, porque quando você chegar lá fora, faz diferença. E aí, Lara, vamos concluir este vídeo sobre hospitais gerais? Simbora! No decorrer da entrevista, nós cobrimos tópicos interessantes e importantes. Acho que devemos recapitular algum deles, o que você acha? Sim, claro. Falamos sobre a importância dos hospitais gerais para a saúde pública e a população em geral. Exatamente. E destacamos a variedade de serviços e tratamentos que esses hospitais oferecem. E também falamos sobre os desafios que os profissionais, os técnicos de enfermagem e também o hospital enfrentam, como a sobrecarga de trabalho e a falta de recursos. Sim, esses são pontos críticos mesmo. Mas também discutimos sobre o atendimento prestado por esses profissionais nos hospitais gerais, que geralmente é de ótima qualidade. É verdade. E acho que devemos também refletir sobre as melhorias que podem ser implementadas nos hospitais gerais. Sim, precisamos pensar em soluções para enfrentar esses desafios, para garantir também um atendimento cada vez melhor para essa população. Então, para concluir, podemos dizer que os hospitais gerais são fundamentais para a saúde pública e que há espaço para melhorias e inovações. E esperamos que este vídeo tenha contribuído para aumentar o seu conhecimento sobre o assunto. Muito obrigada por assistir e até a próxima.